Eu sou João Maria Batista Pires. Nasci em Monforte da Beira, concelho de Castelo Branco. Andava aqui à escola e depois os meus pais foram para Lisboa. E eu fui com eles. E então estava na segunda classe e o professor cá pôs não sei como é que ele arranjou, e lá estava caminho na terceira classe, que era era em janeiro, ainda era no mesmo ano, e a senhora, a professora, disse: "Epá, você é muito atrasadinho, pá, não for." Mas ela, como era muito humilde, casa aldeia, ela começou a gostar de mim. E disse: "Não, eu vou-te passar de classe." Passei e fiz a quarta classe em 3 anos. Quer dizer, só tenho 3 anos de escola. E então, depois, os meus pais vieram outra vez para Monforte e fui aprender alfaiate. Aprendi alfaiate 3 anos, que pagava-se para aprender. Os meus pais davam 1000 escudos para estar 3 anos a trabalhar e a aprender alfaiate. Depois trabalhei alfaiate, depois fiz os 3 anos, tinha o meu irmão em Porto Alegre, puxou-me para lá para um alfaiate, que era o Montoso. Esteve lá 1 ano e tal. Depois o meu irmão tinha um irmão em Portimão, alfaiate, e puxou-me para lá também. Disse: "Não, vem aqui para o pé de mim." Estive lá 3 anos, em Portimão, na cidade de Portimão. Estive lá, mas depois via que aquilo também não era futuro ali. E eu não tinha ordenado, estava para comer, não me sentia realizado. E então eu vim para Monforte novamente. Depois estabeleci-me em alfaiate. Comecei a trabalhar em alfaiate. E então, depois casei. Cheguei a hora de casar, mas eu mal ganhava para comer. Porque aqui isto era pobre. Levava 10 escudos para fazer umas calças, levava 5 escudos para fazer umas calças de garoto, e eu disse: "Isto não é para mim." Então apareceu um carro de praça à venda, e eu pedi o dinheirinho ao meu pai e comprei aquele carro. Mas esse senhor tinha feito umas falcatruas e queria ir para o estrangeiro. Depois arderam os papéis que queimaram-se todos, desapareceu, e ninguém o chateou, e ele depois já não me quis vender o carro. E eu fiquei com o tomar alfaiate. Não, e nesse intervalo fui tirar a carta a Lisboa. Tirei a carta, mas tinha a carta, mas não tinha dinheiro para carro, não tinha dinheiro para nada. Continuei a trabalhar. Depois apareceu um lugar que se vendeu e eu comprei. Comprei-o, o meu pai me puxou o dinheiro e eu comprei o carrito. E tive esse carro 50 anos, fui chofé de praça 50 anos. Depois trabalhei e então tratava as pessoas bem, não é? Procurava captar clientes, trabalhava e começou essa coisa da França, 1960. Começou a imigração para a França, porque aqui vivia-se muito mal. Não havia trabalho. Só os ricos lá que davam trabalho. Em certas épocas, outras épocas não havia, e o pessoal começou a emigrar para a França. E eu também comprei. Eu cheguei à França de carro. Eu comecei a transportá-los até à fronteira. Depois na fronteira estava o passador que os passava para a França. E então, nessa altura, eles começaram a mandar a vir francos para cá. O franco valia, nessa altura, 5 escudos. Um escudo lá, cá era 5 escudos. E então, as pessoas começaram a ter dinheirinho. Eu comecei a fazer negóciozinho e comecei a andar com o carro para... E comecei a ganhar alguma coisa. Foi quando comecei a ganhar a minha vida. Depois troquei de carro, para um carro a gasóleo, que é mais económico, e comecei assim a trabalhar muitos anos. Depois eu vi que ele dava mais, deixei alfaiate.
deixei a minha arte e comecei a trabalhar com o carro, e a Lisboa, e ao Porto, correu o país todo. E eu então gostava daquela vida. Foi passando, não é? Depois um comérciozinho, uma mercearia, fazia bom negócio. Nessa altura havia dinheirinho fresco, de França, as pessoas viviam bem, fizeram até os filhos a estudar, muita gente e tudo. Melhorou, a vida melhorou um bocado. E então foi assim. E depois o que sucede? O que sucede as pessoas começavam a gastar mais. E é que comecei. E a minha mulher a trabalhar no comércio. E a trabalhar no carro, tal, vamos ganhando alguma coisinha e tal, e coisa. Depois comprei um monte, um bocado de terra. Comprei umas ovelhinhas, tratava da vida e tudo. E nessa altura também, o queijo vendia-se bem, a carne vendia-se bem. Hoje não. Hoje há dificuldade de vender essas coisas. Porque supermercados põem as coisas baratas. E depois depois arrendei aí um prédio de 600 hectares. Um prédio, aquilo estava a dar. Eu gostava daquela vida e então tive aqui 6 anos de renda, a pagar renda. E então melhorei a minha vida. Graças a Deus, melhorei a minha vida. Comprei a minha casinha, depois comprei a minha casinha para morar, onde moro hoje, e comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro. Mas depois veio a outra época que o pessoal começou a emigrar para cá, e depois era o seguinte, eu tinha pastores, tinha pessoal a trabalhar para mim já nessa altura. Mas depois começaram. E depois foi bom, depois cabalaram, e depois que ficaram por aqui, os jornais eram baratinhos. E então, essas pessoas que cabalaram melhoraram a sua vida. E os que cá era menos, já tinha mais trabalho. Foi quando começou a subir o ordenado. Começaram a subir já mais ordenado. E depois, por fim, até já dizia, olha, quer que às vezes fazer isto para mim? Porque tu és amigo, por favor. Já eu quase, por favor. Pois já tinha trabalho por todo o lado. E depois os imigrantes para lá há 7 anos começaram a vir outra vez. Isto começou outra vez a andar mal. Mas muitos já tinham os filhos a estudar. Puderam filhos a estudar. Muitos rapazinhos que andava aí, fazia a 4ª classe, e ia para o campo, a guardar ovelhas, a guardar isso, mais nada. E nessa altura já eram estudantes, já estudaram, muitos eram 6 cursozinhos, e eu também consegui, felizmente, graças a Deus, consegui pôr os meus filhos a estudar, porque também ganhava mais, e isso aí foi passando a vida, sabe? Portanto, eu já tenho 3 gerações, que é a idade que tenho. A primeira geração foi que os pobres andavam a pé com o chapéu na mão, trabalham os ricos para dar de comer. Passavam mal. Depois veio essa coisa da França, vivia-se bem aqui em Monforte. Toda a gente tinha dinheiro, toda a gente coisa. E depois os imigrantes começaram a vir. Compraram umas coisinhas, fizeram as suas coisinhas, arranjaram a sua petinha. E então, isto melhorou. Agora, quer dizer, isto foi uma fase. E agora estamos a entrar noutra fase, que não há trabalho, não há dificuldades, as pessoas ninguém se entende, e depois essa gente de antes ajudava-se muito uns aos outros. Um fazia uma casa, o outro ia dar uma geira e ajudá-lo a fazer a sua casinha. Isso acabou. Hoje ninguém ajuda ninguém. Hoje eu só vejo que só ajuda por interesse.
Se há interesse, se não há, não interessa. Começou a saber, e agora vivemos nesta era de eletrónica. É tudo só eletrónico, é tudo para ganhar o dinheiro no olho a mesmo, muitas vezes. E então vivi essa fase mal, depois vivi essa fase boa, e agora estou a viver esta fase que eu nem percebo nada disto. Isto é com toda a franqueza. Eu nem sei em que país vivemos, e depois outra. E depois eu falo contra mim próprio. A gente não sabe em que lei vive. Agora eu tenho gato. É preciso vacinas, é preciso isto, é preciso aquilo, é preciso a mesma coisa. É preciso ver o conto, porque se faltar, se faltar alguma, corta. E mais. E agora ainda há alguma coisa em Portugal, aqui na minha terra. O que eu conheço é ainda ter o subsídio das ovelhas, é isso. Porque a gente tem um subsídio, sim. E então, nem é que não ganho muito no gado, mas depois vai buscar o dinheiro, algum dinheiro, o subsídio. É isso que me faz, é isso que me faz suster o gado. E agora vivemos numa era que a gente não sabe. Agora precisa sementeira. A gente precisa semear comida para o gado. Fiz a sementeira e então disseram logo o meu filho, que está empregado na beira interior, disse logo: pai, tem que comprar semente biológica, senão que corta o subsídio. Então, onde é que eu vou arranjar essa semente? Eu não sei onde se vende. E então vão buscar lá à Espanha e vendem cá, biológica, o dobro do preço quase que a semente tem, que a gente nem sabe se é biológica ou se não é. Que a gente olha e não vê lá nada escrito biológico. Nas chacas é que vem. E agora estamos a atravessar esta fase, esta terceira fase, que a gente nem sabe. Hoje está a fazer uma coisa, amanhã já aparece outra. Quer dizer, não, eu, na minha vida, porque eu não percebo nada de política, mas nas leis que ponham é só a prejudicar a pessoa, é só a castigar mais a pessoa. E a pessoa precisa, mas é de alívio. É para ter a liberdade para poder trabalhar. A gente está a trabalhar e está com medo. Esse bandeiro um burguinho tem que lhe passar uma guia, tem que dar a baixa dele, tem que fazer isso tudo. De antes, a gente vendia tudo, toda a gente ganhava dinheiro. Hoje, se descuida, está logo. E depois temos um contra muito grande. Aqui nós em Monforte há muitos roubos. Há aí muitos ciganos e pode haver roubos sem ser ciganos até. A gente, olha, eu no outro dia tinha uns roubinhos para vender. Telefonei a um gajo do Porto que vem cá a pescá-los. Telefonei-lhe a dizer que tinha com os roubinhos que viesse a pescá-los assim que pudesse. Daí foi lá, não tinha lá nenhum. Telefone: não venhas a buscar os burros, já nos roubaram. Está bem? Uma pessoa fica triste, porque trabalha e não vê produto. Pelo menos o campo está todo abandonado. Ainda não tive uma rapariga muito simpática a ver se eu tinha as coisas biológicas, se não cortava-me o subsídio. E foi lá ver o prédio todo, os ternos que tinha, o gado, os cômodos, tudo, para ver se estava tudo em ordem. De facto, graças a Deus, ela achou tudo bem. Mas se achasse mal, eu já tinha a minha vida ali mal também. E eu tenho pena, porque Monforte era uma terra tão bonita. Todos estão amigos e tudo. Hoje
Olha, eu vou para casa. Eu tive 50 anos de carta de praça. Conheci aqui a arreia toda. Tive muitos amigos, muitas pessoas que me ajudaram. Que eu hoje estou aqui, graças a Deus, não devo nada a ninguém, porque fui ajudado por muita gente também. Hoje parece que ninguém quer ajudar ninguém. Hoje o povo parece que se voltou, até parece que feliz, às vezes, quando corre mal a outra pessoa. É triste. Eu procuro fazer o bem que posso. E quero, porque sabe, a pior mal-estar numa pessoa, pelo menos é estar a mal consigo próprio. A gente está bem conosco, estamos a bem com Deus. E eu procuro sempre estar a bem comigo. E se talvez faça alguma coisa errada, que todos nós no mundo pecamos, erramos, não há ninguém que não erre uma vez. E quando às vezes erro, eu sou o primeiro a sofrer. Deus ou me deu o dom, ou eu o agarrei, eu não sei como. Indireto as pessoas, quer dizer, você está desnorteia um pé, vai lá e apoia-lo no lugar e tudo. De um jeitinho é isso. Nunca levei um tostão a ninguém. E eu fico tão bem como eles quando vão bem. Está a ver? Isto é contar a minha vida. E é quando eles vão ali, quando vão lá a coxar e depois saem ali a andar, e fico feliz. Graças a Deus. E depois agradeço a Deus. Eu tenho muita fé. Porque a fé, eu tenho fé, até creio em Deus, creio que há um ser que nos domina, creio que há o universo que nos acompanha para todo o lado, que nós nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados e nunca fazes nada julgando que não vejam, porque há alguém que está a ver. A divina previdência está-te a ver. E nós, muitas vezes, pagamos cá na terra os erros que cometemos. Do rei Dom Carlos, que vinha cá às caçadas a Portugal, aqui a Monforte, o rei Dom Carlos, o último rei de Portugal. E então, porque o meu avô morreu numa caçada do Dom Carlos, porque os patrões mandavam os criados a bater mato. E sabe porque é que deriva o nome de Monforte? Talvez muitos monforteiros não sabem. Monforte era um mato, era um mato forte. Um mato, era só mato. E queria fazer com um povo. E mandaram umas vacas, soltaram umas vacas, e onde as vacas dormissem, aquele era o sítio abrigado, e dormiram aqui. E começaram a fazer aqui um Monforte. E depois disse, agora que nome acabamos de pôr? Isto é muito histórico. Que nome é que queres pôr? Então, porque, é mato tão forte. Olha lá, pomos Monte Forte. Um monte de mato forte. Monte de mato forte. E depois então, reduziram Monforte, uniram e ficou Monforte. Foi a origem do nome de Monforte foi já há séculos, porque já tinha quase para um século, e quando eu nasci já estava Monforte, muitos anos, não é? E foi isso. E então era uma terra abençoada. O meu pai era labrador, também lavrava, ficava lá, amiguelhas, arado, tudo lá no campo, vinha, o domingo, ele era religioso, à missa, coisa, segunda-feira ia lá, tinha lá tudo no lugar. Hoje não se pode ter nada. Hoje tem-se medo de tudo, que roubam tudo à gente. Não respeitam.
E depois, quando queriam fazer uma casa, todos ajudavam a fazer a casinha. Todos iam a dar pobrezinhos, e a dar um dia de trabalho. Para coisa. Então, Deus abençoou Monforte, mas Monforte era uma terra santa. Uma terra, ninguém mexia em nada. Ninguém nada. Podia ficar, chegou a ter à volta de mais de 2.000 pessoas. Porque Castelo Branco era para ser feito aqui em Monforte. Depois houve uns ricos poderosos que puderam ir para puxar para Castelo Branco. Senão sabia que... Sabia muita gente cá em Monforte. Havia muita gente. Então, toda a gente tinha muitos filhos. Olha, nós éramos 5 irmãos. O pai do meu pai, o irmão do meu pai, tinha outros 5 filhos. Toda a gente tem muitos filhos. Hoje não há cá uma criança. As crianças que há, que vêm aí, só ciganinhos. É só ciganos que há que andam à escola, há que faz andar à escola. Portanto, cá, a partir de 2.000 habitantes, agora tem, sabe quantos? 180, eu não sei o quê. Vai aí ver ruas sem ninguém. Tem ali uma rua pegada à minha, que tem talvez 15 casas de cada lado, uma rua bonita até. Só lá mora uma pessoa e é viúva. Está desabitado. Se vier à noite, até na volta ao povo não vê ninguém. É pena, porque muitos foram para a França. Já lá ficaram. Outros foram para Lisboa, também coisa. Outras coisas, e então só cá ficaram os de idade. A idade já não têm filhos. E então, o que é que sucede? A escola acabou cá. Chegou cá a haver 4 escolas. O professor de primeira, de segunda, de terceira e de quarta. E agora não tem mais. Agora não há cá nenhum. Tá? E é pena. É pena. E depois outra. Nós tínhamos uma grande riqueza cá também. Agora, quando vinha o inverno, que agora nesta altura que está a entrar, era a azeitona. Toda a gente tendo um bolsito e tudo, e eles davam umas ervazinhas, toda a gente ganhava dinheiro. Para o azeite andava à procura dele, e agora o azeite eu quero. Eu tenho um lagar. O ano passado fiz a minha azeitona. Fazia mais alguma. E é claro, o azeite a gente não come tudo quanto produz. E então tem lá azeite de sobra. Ainda lá tem azeite do ano passado que não houve. E qual a dificuldade de vender? Sabe porquê? O motivo. Há uma razão. Porque a gente, o azeite de cá, a gente, a pagar a quem apanha, a pagar a esse e tal, a vender a 1.000 escudos o litro, 5 euros o litro, só para a colheita que eram 25 cêntimos. Depois o lagar apoia, tirar e coisa, depois labrar e limpar, não dá. A serra está toda abandonada. E ainda tem azeite onde passar. Eu nem sei se é de haver um lagar, senão. Porque a máquina dá rendimento se trabalhar. Se não trabalhar, não dá. E então, porquê? Porque o seguinte, eles fizeram esses olivais novos no Alentejo e tal, e o azeite está no hipermercado a 15, a 18, a 20, a preços que o lavrador não é capaz de suportar. Não é capaz. E então o que sucede? Estão a abandonar os filhos que estão para Lisboa, já não cabem a colher azeitona. A serra está cheia de mato. E ter de mato
por baixo não se faz coisa, então não se pode estender a mantas e tudo. E então, e porque os nossos treinos são tortos. Porque o Alentejo mete lá uma máquina para o meio e colhe aquilo, quer dizer, uma pessoa colhe ali milhares de quilos. E que uma pessoa para colher à mão, para colher 100 quilos custa. Agora montaram umas máquinas que bate palmas, que colhe a 100. Mas não é rendimento para e, portanto, nós aqui estamos a quase... Isto é quase um monte. Os meus filhos, um é engenheiro, consegui, está na beira interior, está do Estado. A filha também estudou, até quando quis, montou cá uma padaria, ela meio homem, trabalhava por sua conta. Imagino, é uma boa procura. Imagino tristeza. Imagino que, até com franqueza, se eu hoje fosse novo, que organizar a vida, abalava também de cá. Também, com muita pena. Porque o nosso terrãozinho é o nosso terrão. Eu já morreram os meus pais, já morreram alguns dos meus irmãos. E agora estou à bica também já. E, portanto, Monforte, quer dizer, encontra-se, pode haver, mas não há aquele amor, a pessoa está, olha, eu falo com experiência, própria. Eu tive comércio e quando vinha carregada, feijão, batata, trazia essas coisas todas. Tinha que descarregar tudo e tudo. Tinha ali um homenzinho, era meu amigo. Assim que sentia, ia-me a ajudar. E quando tinha alguma dúvida, vinha a dizer aos olhos isto, aquilo, ia de fazer e tal. E eu ocultava o meu que sabia. Esse era amigo. Mas hoje, ia bem carregado com coisas. Estão aqui, né? Pensa, agora é capaz, ainda parece que até senta-se bem o outro a sofrer. O meu pai dizia assim, olha filho, ele não sabia ler, mas era muito esperto, e ia tomar os conselhos dele. Olha filho, quando tu te fores a dar queixas a um amigo, e ele te disser, o quê? E tu ficas-te... E fazia-lhe acontecer, não é? Há pessoas que entusiasmam o outro a fazer, a vingar-se, não é? E vingavam nele. E pá, eu não me ficava e tal, e coisa e tal. E esse não é teu amigo. E esse irrita-te. Ainda altera mais o teu mais tarde. O teu amigo, sabes qual é? É esse quando tu te queixas e diz assim, epá, isso é assim. Epá, não faças caso. Ele não tem juízo, pai. Tu não ligues, esquece isso e tal. Esse quer paz. Esse não quer guerra, esse quer paz. E esse que entusiasma o outro para o mal, epá, é um inimigo. E há um ditado que diz, vale mais um bom inimigo do que um falso amigo. Eu ainda fui muito bem à Espanha. E até estive lá mesmo em Espanha. A Espanha tem a impressão, pelo que eu vi, que tem mais liberdade de criar animais, de lavoura e tudo, do que nós aqui. Nós aqui estamos muito aparreados, porque eu vi vacas, eu para ir dela comprar uma vaca de Turino. Vi vacas lá no meio de balas, vi lá porcos, renta à estrada, a coisa e tal. Olha, aqui em Rio Monforte criaram-se já 10.000 porcos de montado. Do Pão Sul para cá, há aqui o Rio Pão Sul, vocês sabem. Do Pão Sul para aqui, até à Espanha, chegaram-se a criar 10.000 porcos de montado. Que era da altura da bolota,
que os metiam no campo e eles iam usar uma cabota. Agora não se queria nem um. E eu fui à Espanha, via porcos dentro da estrada ali, a andar bem, tudo ali, pertinho da estrada. Até tinha uma rede, uma chega à frente, assim, uma cova com água, então ali, e eles fossem fazer isso, fosse o que está a fazer isso, era logo preso. Nós aqui, depois, o pessoal não havia trabalho. E levava com trabalho, levava daqui café, umas certas coisas, e lá trazia calças de bombazilha, não sei se sabe, traziam coisas que não havia cá, e levavam lá, contrabando, e havia muita relação. Agora não há nada. Agora só se for a passear, assim, que agora não há. Os negócios que fazem as grandes superfícies, é que fazem os. Agora há esforços, mas é tudo psílgicas, tudo, porque não há. Os ricos acabaram. As casas ricas, a casa do Júlio Grilo, que era uma casa grande, já foi vendida tudo aos bocados. A casa Figueiredo foi na mesma, o Doutor Correia também. Venderam, e essas pessoas desinteressaram-se de usar porcos. E não há interesse. E antes, cada casal engordava um porco em casa. Engordava um porco, era o que valia. Fazia a matança, fazia a salgadeira, metia o toucinho, fazia o fumeirozinho, e ia comendo todo o ano dali e da hortinha, era que se alimentava. Todas as pessoas criavam um ou dois porcos em casa. No Compaté era tinha, a casa do Júlio Grilo, que era uma casa poderosa, era um dos meus ricos. Que coisa, engordava ali 300 e 400 porcos. Eram os valentes, também uma casa muito valente. Também morreram os velhos, sabe? Morre o velho, acabou preso. E para aí como aqui. As coisas aí, tratadinhos, dobradinhos, limpinhos. Morre o dono, o filho já não quer saber. E as fortunas de Monforte acabaram. Havia cá umas quantas casas grandes, que era o Figueiredo, era o Doutor Correia, era o Júlio Grilo, depois eram os Galões, e bem, uma porção de ricos. Hoje não há nenhum rico. Eu comprei ali uma quinta onde havia a padela, no lugar, de um rico. Eu comprei um bocado de terra de outro rico. E até eu que tenho, comprei aos ricos. E que era pobre, que era um triste alfaiate, consegui comprar alguma coisa. Eu já sou de trisavó. Tive agora o outro netinho, está a ver, já criou os filhos, criou os netos, criou os bisnetos, e agora veio para o modelo que agora apareceu. E é assim, é o único. Trisavô. Portanto, se disser alguma coisa maldita, é para na vossa casa, que a idade também já não ajuda muito.